Vamos dar começo hoje, mais uma live, referente aos Oloju Erendilogun Odu, é decir, os 16 principais Odu. Hoje toca o turno de Odimeji. Odimeji é o quarto Odu na hierarquia do Ifá, certo? E eu trago para vocês uma história que é bem interessante, mas é importante que vocês prestem bem atenção, porque é um verso e uma história complicada, está cheia de detalhes e cheia de mensagens, tá? E a sua vez eu escolhi essa história porque acho que explica muito sobre a realidade atual do Ixexé e particularmente do Ifá. É bem importante que vocês entendam como é que funciona a justiça do Olodumare, como que funciona o processo seletivo entre os legítimos sacerdotes e aqueles que não são legítimos sacerdotes, tá? Muitas vezes o ser humano cai no erro da prisa ou de não entender como é que funciona o mundo espiritual. E aí pode até ficar frustrado vendo de que certas pessoas aparentemente crescem enganando os outros, dando golpe nos outros, enrolando as pessoas. E a história que trago hoje para vocês explica como é que isso funciona, por que isso funciona e qual é o resultado de essa falta de caráter. Tá? O verso, tá? Vou tratar de recitar ele despacinho e ir explicando cada estrofa dele, porque é bem complicado, rebuscado. Tá? A primeira parte dessa história de Odimeji diz: Okurin yo lo que mayo Okurin borogandan lorie kun osunsun agbon ipa ekun jojo ipo iporan bon agbore toju timu weda apo aminijekun bone apo alanjanjanijijan. Esos tres aguos quiere decir que un hombre de verdad es aquel que no importa a circunstancia, le danza, danza y danza. ¿Ah? Un hombre forte es aquel que consigue atravesar un monte de espinas sin ser machucado. Eles foram os que mataram o leopardo, tiraram sua pele, tiraram os olhos do leopardo e tiraram a nariz do leopardo. Tá? Eles com a pele do leopardo construíram o saco, tá, de Aminijekun. Eles com a pele do mesmo leopardo também construíram o saco de Alanjanjanjijan. Esses três babaláguos consultaram para Asamo, o filho de Ogum. Adivafu Asamo tisomo Ogum. Adivafu Orumo tisomo Ija. Abufun Odimodimo tisomo Bibinu Agbonirek Mue Boni Boni Ose. Toda a história fala que esses três avós, que eran correspondidos como un hombre que siempre vive feliz danzando, aquel hombre fuerte y valiente que él atraviesa un monte de espinos sin ficar machucado, y aquellos que tiraron a pele do leopardo, os olhos do leopardo y a nariz do leopardo, fueron los tres babalabos que consultaron para Asamo, o filho de Ogum. Asamo poderíamos traducir como aquele que conhece a tradição y es filho de Ogum. Consultaron también para Orumo, o filho de Ija. Orumo puede ser traducido, no literalmente, mas sí en conceito, como aquel individuo que vela pela tradição, que cuida a tradição, que cuida o conhecimento. ¿Ah? Y también consultaron para Odimo, o filho de Agbonirekun. Odimo pode ser traducido como aquele conhecimento que faz a evolução, a mudança das coisas, tá? Mas neste caso, neste Titã, são três personagens que eram babalawos, tá?
pediram que eles fizessem EBO. E eles fizeram o EBO indicado e seguiram as orientações do IFA. Tá? A história diz assim, que certo dia o Lodumare estava percebendo que o culto de Ifá não estava andando bem na Terra. Ele começou a notar de que muitas pessoas entravam no Ifá e que muitas pessoas faziam sacrifícios, faziam diferentes trabalhos através do culto de Ifá e não logravam resolver sua situação. Então o Olodumare decidiu mandar 3 Iko, 3 mensageiros dele para a Terra, com a finalidade de verificar o treinamento de cada babalago. Tá? Esses 3 mensageiros foram primeiro para o babalago chamado Aimoda, que era o babalago do rei Alara. Os 3 mensageiros chegaram na casa desse babalago e se apresentaram ante ele e falaram que vinham para a terra em nome de Olodumare. E sua finalidade, sua missão, era verificar o treinamento do Sawo. Aimoda, como era um babalago bem conhecido por sua arrogância, veja bem, Aimoda pode ser traduzido como não importa ter conhecimento. Ele falou, não tem problema, pode me testear o que você quiser, eu sou o melhor babalago aqui do povo. Aí os 3 mensageiros de Olodumare perguntaram para ele, me diga uma coisa, quando você está fazendo a Lukin Ifá, é dizer, bater Ikin Ifá para tirar um Odu. Se ficam 2 Ikin na sua mão, você o que faz? Ah, se ficam 2 Ikin na minha mão, respondeu Aimoda, eu imprimo 2 linhas. E os mensageiros de Olodumare perguntaram, e se fica um Ikin? Ah, se fica um Ikin, eu imprimo uma linha. Aí os 3 mensageiros de Olodumare ficaram sumamente bravos, muito violentos. E um deles, que usava um agadá, uma espada desse tamanho, imediatamente pegou do cabelo a Aimoda e tirou a cabeça dele. E colocou em seu saco, aquele saco dos babalawos que foi construído com a pele do leopardo. Tá? Aí continuaram para a casa do seguinte babalawo, o avô do rei Ijero. E se apresentaram novamente até aquele babalawo e falaram de que sua missão era testar o conhecimento dele. Aí o rei Ijero, que era bem conhecido por ser uma pessoa que só enfatizava no dinheiro, falou que não tinha problema, que ele era bem respeitado e conhecido como babalawo e que ele poderia rendir exame, rendir um teste para qualquer um, incluindo os mensageiros do próprio Olodumare. Aí um dos mensageiros de Olodumare perguntou se você está tirando Odu com Ikin e ficam 2 Ikin na sua mão, você o que faz? Ah, eu imprimo uma linha. Tá bom, falou o mensageiro do Olodumare. Mas se fica um Ikin na sua mão, você imprime quantas linhas? Ah, eu imprimo 2. Perfeito. E me diga uma coisa, se algum Ikin cai de sua mão, você o que faz? Ah, não tem importância, eu sigo imprimindo. Aí os mensageiros de Olodumare ficaram bravos e violentos, pegaram do cabelo aquele babalawo, cortaram a cabeça e colocaram a cabeça dele dentro do saco. O saco Aminitekum, o primeiro saco. Lembre-se que nos primeiros babalawos, os 3 babalawos que consultaram para Asamo, Orunmon e Odimo, possuíam 2 sacos. Assim foram de casa em casa, vendo que, na verdade, o que Olodumare tinha percebido na terra era verdade. Tinha um monte de babalawo que não estava bem treinado, não tinha conhecimento de Ifá, mas mesmo assim eles tinham a ousadia de oferecer serviço e, inclusive, como o próprio mito relata, alguns deles atendiam os reis. Aí chegaram primeiramente na casa de Asamo, o filho de Ogum, que era babalawo. E se apresentaram ante ele e disseram que a missão deles era tomar um exame, uma prova, para ver se realmente ele estava treinado.
A Samó, com suma humildade, aceitou. E, posteriormente, o mensageiro de Olodumare perguntou: me diga, quando você está tirando Du e ficam dois seguindo na sua mão, você faz o quê? Eu imprimo só uma linha. E se fica um Iquim na sua mão, você faz o quê? Eu imprimo duas linhas. E se algum Iquim nesse processo cair de suas mãos, você faz? Não, eu paro, pego o Iquim novamente e recomeço o processo. Aí os mensageiros de Olodumare se olharam entre eles e perceberam que estavam diante de um babalago bem treinado. Tá? Seguiram para a casa de Orumo, o filho de Ija, e fizeram a mesma pergunta. Tá? Se ficam dois seguindo na sua mão, você quantas linhas você imprime? Aí Orumo respondeu: uma linha. E se fica um Iquim na sua mão, quantas linhas você vai imprimir? Duas linhas. Perfeito. E se algum Iquim cair de sua mão, você o que faz? Não, não é possível seguir. Tem que parar o processo e recomeçar. E Fá não pode ser impresso se está faltando um Iquim na mão do babalago. Aí os mensageiros de Olodumare ficaram contentes, porque haviam achado mais um babalago que sabia o que estava fazendo. Posteriormente a isso, chegaram na casa de Odimodimo, o filho de Agbonirekun, Orumila. Se apresentaram ante ele, falaram que a missão deles era testar os babalagos daquela terra. Odimodimo falou de que não tinha problema nenhum, tá? E fizeram a mesma sequência de perguntas. Só que eles perceberam que Odimodimo era um babalago diferente, que ele possuía muita, ademais de conhecimento, muita humildade, muito caráter. E eles, além de estar testando os babalagos daquela terra, também estavam, por ordem do Olodumare, procurando aquele que iria representar os demais babalagos. É decir, eles estavam procurando um líder para o culto. E aí, os mensageiros do Olodumare começaram a fazer mais perguntas do que tinham feito para os outros babalagos. Por supuesto, Odimodimo respondeu de que se ficam dois Iquim na mão, ele vai imprimir uma linha. E se fica um Iquim na mão, ele vai imprimir duas linhas. E se no processo um Iquim cair de suas mãos, ele vai parar o processo e vai recomeçar. Mas os mensageiros de Olodumare seguiram: me diga aí, e se você tem que fazer um sacrifício para a riqueza, que materiais você vai usar? Odimodimo respondeu corretamente: eu vou usar pombo branco, vou usar banana, vou usar mel e outros ingredientes. Axé, responderam os mensageiros de Olodumare. E se você tem que fazer um sacrifício para ter vitória, aí Odimodimo respondeu corretamente: eu vou utilizar galo, vou utilizar isso, vou utilizar o outro. E assim consecutivamente, todas as possíveis variáveis que Odimodimo poderia se deparar no cotidiano trabalho como babalago, os mensageiros de Olodumare questionaram ele. E ele respondeu corretamente todas aquelas perguntas. Tá? Aí os mensageiros de Olodumare, Icó e Olodumare, se olharam entre eles e perceberam que tinham achado o líder do Saguó. O mito diz que Odimodimo era o mais humilde, o mais pobre e o mais trabalhador dos babalagos daquela terra. E antes de ir embora, eles pegaram as três cabeças que tinham cortado lá no começo dos falsos babalagos, mostraram para Odimodimo aquelas cabeças e em seguida passaram aquelas cabeças para outro saco, que o outro saco é chamado de Alanhanhan Jihan. O segundo saco, o mito diz de que por fora ele está revestido de pele de leopardo, mas por dentro ele não é outra coisa que uma espécie de cabaça de bronze. E eles falaram para Odimodimo, que eles voltariam para Orum com as cabeças de esses babalagos. E que de aí para frente ele seria o representante dos demais babalagos na terra. Por ser o babalago que demonstrou mais conhecimento, o babalago que demonstrou ter mais austeridade, mais humildade e melhor caráter. Tá? E antes de eles ir embora, começaram a cantar uma canção.
y prometieron para él que mientras él siguiese ese camino, los caminos para o infortunio ficarían fechados para él. Porém, os caminhos para a boa fortuna e a benção ficariam sempre abertos. E eles cantaram assim: Odina, Obadina Ibio, Odina, Obadina Ibi, Obadina Mokuo, Ogodina Marum, Odina, Obadina Ibi, lo que quer dizer, fecha o caminho, fecha o caminho. Estou fechando o caminho para o Ibi. Eu estou fechando o caminho para a morte e eu estou fechando o caminho para a doença. Posteriormente, ao sair da casa do Dimo Dimo, começaram a cantar: Oxina, Obacina Ire, Oxina, Obacina Ire, Obacina Faje, Ococina Faia, Oxina, Obacina Ire. O que quer dizer, eu estou abrindo o caminho para a benção, o Ire. Eu abro o caminho para a riqueza e eu abro o caminho para as boas esposas. Eu estou abrindo o caminho para o Ire. Aí, essa cantiga dentro de Odimeji é uma cantiga muito poderosa que até hoje o Babalawos cantamos eventualmente em frente de Ifá, justamente para pedir para Ifá que nós, como descendentes de Urumila, tenhamos a mesma postura que seu filho, o Dimo Dimo, aquele que foi escolhido pelos mensageiros de Olodumare como legítimos avô e representante dos outros. Essa é um pouco o Itam do Dimeji. Agora vamos a partir para as mensagens, que está plagada de mensagens esotéricas e místicas dessa história, é muito bonita, muito poderosa e muito profunda. O fato dos sacos onde foram colocadas as cabeças dos falsos babalawos, Sergi Leopardo, tem toda uma simbologia muito mística. Tá? O leopardo, para a cultura iorubá, é o bicho mais poderoso que tem, que existe. Não existe dentro da cultura iorubá um bicho que tenha visto, ou seja visto, perdão, com mais poder. O leopardo é sinônimo de poder, é sinônimo de linhagem, é sinônimo de encumbramento social, tem um sinnúmero de simbolismos que falam às claras de que o leopardo pode ser atribuído à própria lei de Olodumare. E por que sacos? E por que eles tiraram as cabeças dos falsos babalawos? Porque vocês parem para pensar, a primeira coisa que um falso sacerdote sempre padece é que ele perde completamente a cabeça. Não está falando de que Olodumare vai mandar um mensageiro e vai decapitar aquele babalawo de forma literal. Vocês parem para pensar. Babalawo, quando não é legítimo, ou perde o caráter, tá? Ele perde completamente a cabeça. Ele começa a viver numa dimensão paralela. Tá? Parece que ele construi um mundo, uma dimensão paralela, onde ele é o único que sabe, ele é o único que faz acontecer, ele é o único que... E normalmente ele começa a se opor ao trabalho dos legítimos babalawos. Mas na história tem dois sacos. Tem o saco construído da pele do leopardo e tem aquele saco que é uma cabaça de bronze revestido com a pele do leopardo. O bronze, nessa história, mas na cultura toda, tem pelo menos dois simbolismos espirituais. O bronze, para a cultura iorubá antiga, tradicional, aborígene, é o metal que mais valor ele tem. Tá? É sinônimo de opulência, de riqueza. Por outro lado, o bronze é também sinônimo da sociedade Ogboni. Então, essa mensagem de que as cabeças que estavam dentro de um saco foram passadas para outro saco antes de eles partir para Orum, quer dizer de que o cara que não é legítimo não só perde a cabeça, sino de que ele perde a cabeça pelo dinheiro. Tá? É o claro síntoma de uma pessoa que não é legítima. É aquele cara que só enfatiza o dinheiro.
É aquele cara de que empurra coisas que a pessoa não precisa. É aquele cara que só resolve quando o pis é gordo. Entendeu? E também, analisando o bronze desde o ponto de vista da sociedade Ogboni, podemos entender de que, tarde ou temprano, a justiça chega. Porque Ogboni é bem conhecida por ser uma sociedade de índole secreta, porém que agora já também está prostituída e virou uma bagunça, mas Ogboni de verdade sigue existindo. E a principal finalidade da sociedade Ogboni é velar pela tradição. E é velar pela verdade e pela justiça. Tá? Então, Edan Poye, o Lomo Poye, que é o orixá que existe dentro da sociedade Ogoni, tem esse mandato divino. É só escolher as pessoas que são com bom caráter, que fazem da verdade e da ética não só uma virtude, porque isso não pode ser uma virtude, isso tem que ser a naturalidade do ser humano de bem. Não é para fazer gárgaras de que você é honesto. Você deve ser honesto, principalmente se você se assume como um sacerdote e como um líder espiritual. Então não pode ser tomado como uma virtude. Tá? E que as cabeças desse falso sacerdote terminem num saco, que é uma cabaça de bronze, quer dizer nas claras de que o Olodumare, tarde ou cedo, vai tomar conta da vida de esses falsos sacerdotes. Porém, muitas vezes não é como nós quiséramos que fosse. Tá? É um processo demorado, um processo lento. Tá? E outra coisa muito importante, os que seguimos o caminho da verdade, devemos imitar aqueles babalawos que foram salvos, que foram testados e que foram salvos. Achamos aquele que conhece a tradição. Então você nunca vai conquistar o caminho de Odimo Dimo, filho de Apunyiregun, se você não é um conhecedor da tradição. Orumo, aquele que vela pelo conhecimento, que persigue o conhecimento. Um verdadeiro babalawo não para nunca de estudar. Ele poderíamos dizer que é como um viciado do conhecimento. E o Dimo, todo aquele conhecimento que você adquirir tem que ser empregado para coisas produtivas para melhorar o mundo, senão não tem sentido. Porque tem pessoas lá que não conhecem a tradição. Tem pessoas que para eles o conhecimento não importa. Tem pessoas que não velam pelo conhecimento. Até mais, se você para pensar, esse tipo de sacerdotes que não são legítimos, parece que eles, cada dia que passa, são mais brutos. Cada dia que passa, parece que são mais ignorantes. Tá? E tem alguns que conhecem a tradição e também adquirem conhecimento, vão em procura de conhecimento. Só que esse conhecimento utilizam para enrolar os outros, para dar golpe nos outros e perdem completamente o caráter. Então, você tem que conhecer a tradição, tem que perseguir e velar pelo conhecimento, e quando você conquista essas duas coisas, você tem que utilizar isso que você adquiriu para melhorar o mundo. Só assim você vai se tornar um líder. Só assim você vai ser escolhido por Olodumare como um líder dentro de sua comunidade. Se você para pensar, achamos que somos algum, não é à toa de que esse mito do Odimeji menciona que Asamo é o filho de Ogum. Ogum dentro da cultura iorubá é visto como um orixá intransigente, radical com a verdade. Então, o que esse mensagem esotérico está nos dizendo é de que uma pessoa que conhece a tradição deve ser intransigente. Você não pode olhar para o lado ou fazer caso omisso quando você vê que algo está mal. Orumo, o segundo babalau, Tisomoija, era Orumo, aquele que vela pelo conhecimento, que persigue o conhecimento, era filho de Já. E Já é um orixá muito ligado ao Ogum, porém é bem conhecido por ele ser muito violento. Um orixá que surta, vamos dizer assim.
Então, aquelas pessoas que não persiguen ou não velam pelo conhecimento, tá? Sim, têm que ser tratadas de forma violenta. Porque as pessoas em Ocidente normalmente confundem o que é ter bom caráter com ser uma pessoa completamente apassível. E isso não tem absolutamente nada a ver. Quando falamos de bom caráter, não necessariamente temos que ser uma pessoa que procura incansavelmente a paz e não brigar com todo mundo. Tem muitos babaláuos que precisam se manifestar, precisam defender a tradição, precisam dizer isso está errado e não especular com o preço político, não especular com a perda de possíveis iniciados, porque você tem que defender a verdade ante tudo, tá? E quando você chega a esse estágio, ao que você nunca pode esquecer, é que você tem que utilizar tudo isso que você conquistou em prol do outro, e não se sair do caminho. Por isso, o dimo, o conhecimento que faz a evolução, o conhecimento que é voltado para o outro, para o próximo, tá? É o filho de Akbonirekun. Essa mensagem, a terceira mensagem do verso, que quer dizer, esse seria o ideal, Babalago. Aquele que conhece a tradição, protege a tradição, vai atrás do conhecimento e ainda ele faz coisas construtivas com tudo isso. Tá? Se nós conquistamos essa hierarquia de Odimo Dimo, filho de Akbonirekun, tá? Como bem explica o mito de Odimeji, o caminho para o Ibi na nossa vida vai ficar fechado e o caminho para o Ire na nossa vida vai ficar aberto. É por isso de que em outras instâncias do corpo literário do Ifá diz que uma casa de um verdadeiro babaláwo não pode faltar a sal. Isso também é uma expressão de que um verdadeiro babaláwo não pode padecer nenhum tipo de penúria. Você poderá não ser a pessoa mais rica, poderá não ser a pessoa mais prominente. Porém, se você é um legítimo sacerdote, você não pode passar penúrias. Se você está passando penúrias, é porque alguma coisa está falhando você.